alguns temas para vocês. Então nós desenvolvemos aqui dois temas, né? Um tema chamado As Cruzadas e o segundo é Renascimento Comercial e Urbano. Então eu gostaria primeiramente de falar um pouco das cruzadas para vocês. Então vamos começar primeiro. Na Europa medieval, o que acontece? A fé das pessoas era muito grande, mas a força da igreja se devia sobretudo à sua organização e riqueza. O movimento das cruzadas, iniciado no século XI, foi um fator histórico muito importante para a reafirmação política e religiosa da Igreja Católica Ocidental. Mas também esse movimento vai servir como elemento de consolidação das atividades comerciais no Mediterrâneo. Então, por volta a 1000, aumentou muito o número de fiéis vindo de várias regiões da Europa para a cidade de Jerusalém, Terra Santa, a fim de concretizar a sua fé. Em 1071, os turcos muçulmanos tomaram e conquistaram Jerusalém. Dessa forma, eles acabaram impedindo com que os cristãos, de visitarem a cidade. Mas em 1095, o Papa Urbano II, ele convocou cristãos a uma guerra contra os infiéis. Mas quem eram esses infiéis? Eram todos aqueles que não eram católicos, principalmente os da religião muçulmana, e também para reconquistar então Jerusalém. Portanto, iniciava-se assim as cruzadas. As cruzadas eram expedições militares que partiram da Europa entre o século XI e o século XIII. A fim do quê? A fim de combater os muçulmanos do Oriente. Os participantes das cruzadas consideravam soldados de Cristo. Suas roupas eram marcadas por uma cruz, que era o símbolo das cruzadas. Então esse movimento atraía muitas pessoas, das mais diferentes camadas sociais, e cada qual com seu devido interesse. Então você tinha homens, mulheres, crianças, nobres, camponeses, ricos, pobres, todos eles participando dessas cruzadas. Então você percebe que essas cruzadas, elas tinham um caráter material, social, econômico e principalmente ela tinha o caráter religioso. Então, para as pessoas comuns que participavam das cruzadas, elas esperavam obter a salvação eterna e a absolvição dos seus pecados. Para os nobres era diferente, eles queriam obter terras e outras riquezas. Os mercadores eram ambiciosos, queriam aumentar o seu comércio. E os dirigentes da igreja desviar aquela violência que era praticada pela nobreza guerreira, deslocando-se para fora então, da Europa. Então em 1096, 1270, nós tivemos aí praticamente 8 cruzadas. Algumas foram bem organizadas e conseguiram chegar ao objetivo, outras, porém, acabaram não obtendo êxito e, de um modo geral, não houve um efeito que eles queriam. Por quê? Porque os muçulmanos conseguiram se manter na região, e, no entanto, uma das consequências mais importantes foi a abertura do Mediterrâneo europeu. Ao final dessas cruzadas, o que nós podemos então concluir? Houve um aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente, a maior participação dos europeus no rico comércio de especiarias e o artigo de luxo pelo mar Mediterrâneo, mas este era controlado pelos muçulmanos. E o enfraquecimento da nobreza guerreira, que se endividou e perdeu muito de seus membros. Ok? Então isso aí foi um dos primeiros temas que foi então desenvolvido com vocês. Logo nessa sequência, nós vamos ter então o renascimento comercial e urbano, que foi
uma consequência também desse mesmo processo das cruzadas. Então, com o reaquecimento das atividades comerciais, houve também um crescimento das cidades. E a vida que era voltada para a atividade agrícola, ela passa então a ter como cenário uma vida mais agitada, mais movimentada pelo comércio. Então, o que acontece? Com esse desenvolvimento, houve transformações de vilas, tá, em cidades, que eram locais onde haviam grandes feiras para a troca de produtos, foram se transformando em centros comerciais. Então você começa a perceber que passaram a surgir cidades em volta do castelo e muralhas, e eram chamadas inicialmente de burgos e os seus habitantes de burgueses. Os mercadores italianos foram os que mais se destacaram. Formaram-se duas importantes rotas de comércio. As cidades italianas ao oriente, via mar Mediterrâneo, cidade de Gênova e Veneza, e o sul, norte da Europa, por terra, que era passando pelas principais regiões aí regiões de feira, sendo a principal Champagne aí na França. Começaram então a surgir as corporações. O que essas corporações? Eram associações de profissionais de um mesmo ramo de atividade. Então as duas corporações de ofício, como eram chamadas, a mais importante eram a dos comerciantes e a dos artesãos. As corporações de comerciantes eram chamadas mais importantes, chamado de ligas, que era a Liga Hanseática, possuía numerosos navios e chegou a dominar o norte europeu. Então, as corporações de artesãos eram compostas por sapateiros, tecelões, ferreiros, tintureiros e eram dirigidas por mestres que estabeleciam regras e controlavam preços, qualidade e quantidade do que era então produzido. O artesão começava a vida como aprendiz, trabalhando nas oficinas de um mestre, em troca de alimentação, roupa e moradia. Faziam provas práticas e, se fosse aprovado, passava a oficial. Começava então a receber um salário e aos poucos poderia se tornar um mestre e ter a sua própria oficina. O revigoramento do comércio e das cidades impulsionaram o surgimento de universidades, dando ênfase para o estudo das artes, da medicina, direito e teologia. Só não esquecendo que a maioria desses comerciantes, eles, além de eles estarem trazendo tecidos, além de eles estarem trazendo marfim, seda, eles também trouxeram muitas especiarias, noz moscada, canela, pimenta do reino, e eles acabaram comercializando esses produtos na Europa. Eram especiarias muito importantes para os europeus, tá? Então essa especiaria, ela foi de uma certa forma importante nesse grande comércio. Então o renascimento comercial e urbano, ele foi de uma certa forma importante para a junção dessas duas culturas. Então tanto o Oriente como o Ocidente, eles acabavam de uma certa forma difundindo novas culturas entre eles, e isso foi muito importante lá na frente para o próprio Renascimento também, e para os próprios humanistas, que perceberam que essa cultura era tão importante aí para o desenvolvimento aí do ser humano, tá? Então aí você tem dois temas que nós desenvolvemos para vocês, O primeiro, as cruzadas, movimentos militares, e o segundo foi o renascimento comercial e urbano, que vai trazer uma nova classe social aí para a Europa, a classe da burguesia. E a partir também dessas cruzadas, o fortalecimento das monarquias nacionais. Muito obrigado por vocês estarem nos assistindo, e tenha um bom fim de semana.